Hoje, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a criminalização de jogos de azar. A sessão continua hoje com a conclusão do voto do ministro relator da proposta, Luiz Fux. É o Pedro Moreira quem vai trazer para a gente as informações sobre o que foi o início desse julgamento e o que esperar daqui para frente, né, Pedro? Porque tivemos o ministro Luiz Fux iniciando o seu voto, ainda não concluiu, mas já indicou como deve votar. Exatamente, Carol. Mais uma vez, bom dia para você. Ótimo começo de quinta-feira para quem está com a gente. O ministro Luiz Fux já deu a entender durante parte do voto que leu nessa quarta-feira de que vai votar pela manutenção da proibição dos jogos de azar aqui no Brasil. Ele disse que uma possível revisão dessa questão deveria partir do Congresso Nacional e não do STF. Disse também que o argumento usado no recurso que chegou até o Supremo de que a Constituição teria garantido o direito da liberdades individuais, liberdade de empreendedorismo, de livre iniciativa, que isso não necessariamente significa que o Estado deva legalizar os jogos de azar. Também disse que não vale como argumento a questão das bets estarem atualmente com a regulamentação ativa no país, podendo operar, e ele disse que não é possível confundir liberdade individual, livre iniciativa com liberdade econômica, porque no caso das apostas de azar, a liberdade econômica seria perdida. Esse início de voto, né, Carol, aconteceu nessa quarta-feira. E disse também o ministro que se o judiciário só deveria ser acionado nos casos flagrantes de leis que violam a Constituição, como, por exemplo, a violação de direitos humanos degradantes, mas que este não seria o caso. Também afirmou que a exploração de jogos de azar produz impactos que vão além da atividade de apostas. Citou, por exemplo, algumas operações, grandes operações policiais e investigações envolvendo organizações criminosas, disputas violentas pelo controle desses jogos e esquemas de lavagem de dinheiro também usando empresas de apostas. Ele disse ainda também que é preciso fazer uma avaliação interdisciplinar sem deixar de lado a questão das bets que atualmente está autorizada no país. Também falou na sessão de ontem, Carol, falaram, né, várias pessoas e entidades que pediram para participar do julgamento, naquele termo conhecido como amigos da corte, né, mas falou também a Procuradoria-Geral da República, que sempre opina nesse tipo de julgamento no Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral Paulo Gonet também foi contra a descriminalização dos jogos de azar. Disse que cabe ao Legislativo também, assim como defendeu o ministro relator, né, cabe ao Legislativo alterar essa questão, se debruçar sobre essa questão e não o Judiciário. Também usou o argumento de que as bets autorizadas não é justificativa, afirmou que essas apostas online autorizadas pelo Estado podem, por exemplo, afetar, né, não apenas o patrimônio dos apostadores, mas também a saúde, a família, a economia e a sociedade. Por outro lado, o representante da Defensoria Pública da União defendeu a legalização dos jogos de azar, disse que a proibição hoje serve apenas para estigmatizar o jogador. Esse argumento especificamente foi rebatido pelo ministro relator, dizendo que o caso julgava, na verdade, um comerciante que explorava máquinas de caça-níqueis. Inclusive, Carol, esse caso chegou até o Supremo Tribunal Federal por causa disso. Ele vai ter repercussão geral, ou seja, vai afetar todos os processos na Justiça sobre o mesmo tema. De acordo com o STF, são hoje 2.728 processos nesse sentido. E por que o caso chegou até o Supremo? Um comerciante do município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, explorava máquinas de caça-níqueis no seu estabelecimento. Tinha sido condenado pela Justiça, mas absolvido pela turma recursal lá do Estado, do Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu dessa absolvição. É porque para a turma recursal, a Constituição Federal de 88 teria feito com que a proibição de jogos de azar fosse classificada como contravenção, porque contraria o princípio das liberdades individuais. A proibição contraria o princípio das liberdades individuais. Então é esse recurso contra essa decisão dessa turma recursal do Rio Grande do Sul que os ministros do Supremo se debruçam agora, Carol.